Agora, Café com a Comunidade. São 8h29, entrando no ar o nosso quadro Café com a Comunidade. O nosso quadro Café com a Comunidade é um projeto da equipe de jornalismo da 87.9 que aproxima esse canal de comunicação da nossa comunidade em geral. Nosso programa vai ao ar todos os sábados, trazendo informações de interesse de todo o município, seja da área urbana ou rural. Lembrando que o nosso quadro Café com a Comunidade tem o apoio de Farmácia São Luís. São duas farmácias no centro de Santa Helena. Mazoquim, Rede Constricia, Super Itaipu, Posto de Gasolina do Lago, Oficina do Relógio, Pro Saúde, Cacá Comunicação Visual, CFC Rota Oeste. Em nome também de Café Bigorna. Lembrando hoje, né, sabadão, que tá um cafezinho super gostoso do Café Bigorna. Ótimas opções para você. Melhor café gourmet da cidade. Os cafés que são produzidos com requinte, qualidade, bom gosto. Além, é claro, de tortas, salgados, sucos naturais e a verdadeira soda italiana e muito mais, hein? Um ambiente agradável, aconchegante. Venha conhecer o nosso espaço e o nosso cardápio, atendendo você de segunda a sexta, das 7 da manhã até as 20 horas. Aos sábados, das 7 às 21 horas e aos domingos, das 16 às 21 horas. Fica aqui, ó, na Brasil, 1685, do ladinho aqui da Rádio Liberdade FM, no subsolo do Star Shopping, fone 3268-8783. Venha conhecer, gente, o Café Bigorna. Uma delícia, super recomendo pra você. E hoje a gente vai falar de um tema muito interessante, mas também que causa um pouco de espanto a algumas pessoas. A gente vai falar sobre depressão e suicídio. Nós tivemos aí vários casos que aconteceram em Santa Helena. Inclusive foi matéria de capa do Jornal Presente relatando os casos que aconteceram no oeste do Paraná. Para falar um pouquinho, está com a gente o Fred, que é psicólogo da Assistência Social e do CREAS de Santa Helena, e também a Eloá Borchardt, que sofreu, né? Foi uma mãe aí que sofreu um fato de suicídio na sua família. É um tema um pouco delicado, mas que a gente traz informações para você e quem sabe a gente possa ajudar você a entender um pouquinho mais. Primeiramente, bom dia, Fred. Bom dia, Santa Helena. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui de novo. Fred, hoje a gente vai falar sobre casos de suicídio e a gente sabe que muitas vezes esses fatos acontecem por causa da depressão. O que é a depressão? Bom, a depressão é um transtorno de humor. Muita gente conhece a depressão pelo característico sentimento persistente de tristeza profunda, mas a depressão ela vai um pouco além disso. Entre os sintomas, né, que dá para ser caracterizada a depressão, há uma significativa dificuldade de sentir prazer e motivação nas atividades cotidianas. A pessoa ela não tem a motivação necessária para realizar tarefas básicas que todo mundo faz, que ela fazia naturalmente, como ir trabalhar, como sair da cama, como tomar banho, etc. Há também alterações cognitivas, que é uma diminuição da capacidade de raciocínio, alterações do sono. É muito comum também o retraimento social, a pessoa se isola do mundo, se isola de todos. Há um desânimo persistente, a baixa autoestima também é bastante comum. Tem um sentimento de culpa, muitas vezes, junto com esse sentimento de tristeza. Algumas pessoas manifestam irritabilidade junto com o sentimento de tristeza, ou ao invés do sentimento de tristeza. Há também comportamentos autodestrutivos, principalmente nos adolescentes, aqueles automutilação, as pessoas que se cortam. Há uma fadiga constante, o choro é frequente e, em alguns casos, que são bastante deles, há uma ideação suicida, que é esse flerte com a morte, flerte de ficar imaginando formas de morrer, ficar pensando o que aconteceria, tipo, se eu morresse, o que meus familiares pensariam, né? E até, em alguns casos extremos, o ato em si mesmo, que é o suicídio. Fred, tristeza, ele é sinônimo de depressão? Aquela tristeza profunda, pode-se dizer que é sinônimo de depressão? Não, a tristeza ela é uma resposta natural do ser humano às adversidades da vida. A vida ela não é composta só de... não é uma felicidade plena, a não ser que você esteja dopado. A tristeza faz parte da vida, uma resposta natural aos acontecimentos normais que ela traz. A tristeza só é problema quando ela é contínua e prolongada, quando ela afeta assim cotidianamente a vida da pessoa por muito tempo e incapacita ela de fazer coisas normais, coisas que as pessoas fazem no seu cotidiano, incapacita ela de viver a sua vida. Aí sim é um problema. E quais são as causas da depressão? Bom,
não há uma causa única para a depressão. Ela pode ser tanto um desequilíbrio químico-hormonal, quanto uma dificuldade intrínseca de lidar com os fatores estressantes da própria vida. Em muitos casos, não é nem necessário o motivador, não é nem mesmo o motivo. Apenas a dificuldade em lidar com as frustrações que são inerentes à vida, a forma como as pessoas lidam com essas frustrações, que pode acarretar uma angústia persistente que desencadeia um sentimento de incapacidade diante dessas dificuldades. Às vezes também fatos simples, como uma mudança repentina, uma mudança de cidade, um novo ambiente, a própria adolescência em si, que é uma mudança assim, digamos, em todos os sentidos, né? Uma dificuldade de adequação social, tudo isso pode levar a esse sintoma. Não é tanto o fato em si, mas a forma como a pessoa se coloca diante desses fatos que pode ocasionar uma depressão. E quais são os principais sintomas, quais são os sinais que comprovam um quadro de depressão? Os sintomas todos aqueles que eu falei no começo, né? De forma assim persistente, de forma que dure algum tempo, porque a maioria deles é normal você sentir uma vez ou outra diante de algum fator estressante, mas aqueles que denotam que há um problema mesmo, que impeçam a pessoa de fazer coisas normais, coisas cotidianas, que atrapalhem ela durante um tempo específico. E Fred, acaso eu notar os sintomas em alguém da família, ou então até em mim mesmo, o que eu devo fazer? Primeiro de tudo, é deixar claro para a pessoa que ela não está sozinha e que há outros que se preocupam com ela, que estão no entorno dela, que preocupam com ela caso algo aconteça com ela. Segundo, entender que é um problema sério, não é muitas vezes como as pessoas colocam que é preguiça ou falta de o que fazer, falta de louça para lavar, como alguns falam. É um problema sério, é uma doença e precisa de tratamento. E encaminhar para ajuda assim que notar os sintomas, mesmo que talvez não seja nada, procure um profissional, procure ajuda que ele pode até esclarecer e tratar caso a caso conforme o necessário. E por que alguém então com caso de depressão tenta o suicídio? Bom, o suicídio, ele é visto nesses casos, né? Tirando os casos que é cometido por questões ideológicas, de honra, como em algumas culturas, no caso da depressão, o suicídio é como um último recurso capaz de aliviar a dor que a pessoa está sentindo. Não é tanto pela morte em si, mas ela vê como um alívio. Ela não consegue visualizar outra possibilidade. Ela tem um sentimento tão grande que ela não consegue visualizar uma forma de sair daquilo, não consegue visualizar outras oportunidades, outras maneiras de tratar aquilo. Então, a morte surge como um alívio para ela, como uma sensação da vida, que é uma sensação do sofrimento em si mesmo. E por que esse assunto é tão difícil de se falar, Fred? Bom, a morte em si é um tabu. As pessoas até evitam em falar nisso, ou falam só em ocasiões específicas. Mas o suicídio em si, há uma ideologia, talvez uma questão que as pessoas acham que o suicídio é contagioso. Se a gente falar nisso, os índices de suicídio vão aumentar, né? O que é errado. Quanto mais a gente falar nisso, mais a gente pode estar atento a sinais e a essas questões, porque é um tema, como você mesmo falou, é um tema que tá aí, né? O índice de suicídio é quase epidêmico, né? A gente evita falar disso por essas questões de achar que não dá ideia. Por exemplo, assim, algumas pessoas pensam assim, mas quanto mais a gente falar disso, mais a gente trazer esse tema à tona, mais a gente quebra esses tabus e consegue e fica atento para identificar pessoas que precisam de ajuda e estar mais preparados para dar ajuda para aquelas pessoas que precisam. Nossa, é um tema, como eu disse, né, que é capa do Jornal Presente dessa semana, e nessa capa ele até fala desse assunto que a gente pode ser considerado delicado, né? Mas são índices que são alarmantes na região oeste. E como que eu posso saber, Fred, que uma pessoa que ela já tem depressão e ela pode cometer suicídio? Quais são os sinais que ela dá que ela pode cometer suicídio? Bom, o risco de suicídio em qualquer transtorno de humor, também tem outros transtornos, ele aumenta consideravelmente. Então, o acompanhamento, não só em pessoas que têm depressão, mas o acompanhamento deve ser redobrado, a atenção redobrada, porque as chances de a pessoa atentar contra a própria vida aumenta muito. Então, qualquer caso, é preciso atenção redobrada, estar atento. Vou conversar agora um pouquinho com a Eloá. A Eloá, que é mãe, ela sofreu um caso desse na família com seu filho, né, Eloá? E como que foi para você lidar com essa situação? Bom dia. Bom dia.
foi muito difícil, né, Andréia? Porque é uma coisa assim, é que nem o Fred estava falando. Quando a pessoa está com a depressão, ela começa a se isolar, né? Se isolar, tentar suicídio, tentar qualquer coisa que consta, né, que ela se recai para ela, né? E a gente tem que ter muita delicadeza ao falar também com ela, porque a gente, qualquer coisa, talvez se eles entendem mal, é porque é o motivo deles tentar o suicídio, né? Tanto era que o meu filho que fazia também, né? Mesmo como o Fred falou, ele fazia, né? Ele se retraía, ficava isolado, né? Ou saía, voltava para casa, né? Ficava assim, atento, assim, bem agitado, né? Então, a primeira coisa que ele fazia, que ele saía, era tentar o suicídio. Tanto é que ele tentou 4 vezes, né? E a 4ª vez ele se suicidou mesmo, né? E o que esse fato mudou na sua vida, Luá? Mudou muito, né? Porque, na verdade, quando ele se suicidou, eu estava fazendo tratamento de câncer de mama, né? Então, foi bastante difícil, procurei bastante ajuda com os médicos, familiares, né? Os familiares me ajudaram muito a superar isso, e com o padre também, né? Então, a gente procura muito, eu, pelo menos, fui muito pela fé, né? Então, a gente consegue não passa isso, né? Isso nunca vai passar, mas a gente tenta relevar, né, para fazer as coisas, né, para sobreviver, né, porque a gente também tem, que nem nós temos mais uma filha, e a gente tenta passar para ela não deixar isso acontecer, né, e a gente peça para os filhos, que às vezes, né, ou para os pais, principalmente, que eles tomem muito atento, né, sobre isso, porque é uma coisa assim, às vezes que você acha que não é nada, não percebe, né, e o caso está ali dentro de casa. Então é muito delicado, né? Os pais, principalmente, os pais têm que prestar mais atenção com os filhos, conversar, né? Porque às vezes a gente deixa de falar algumas coisas por não achar que não está, né? Tá tudo bem, né? Ele saiu, ele vai voltar e pronto, acabou. Não é isso, né? Então a gente tem que prestar mais atenção nos atos dos filhos, né? São 8h41, a gente vai rapidinho ao bloco, daqui a pouquinho a gente volta aqui no nosso quadro Café com a Comunidade. E comece hoje mesmo a cuidar da sua saúde. Atividade física é qualidade de vida. Entre em forma com a Friends Academia. Espaço amplo, ventilado e com acompanhamento profissional a seu dispor. Aulas de jump, zumba, musculação com exercícios e esquemas personalizados. Pacotes familiar e empresarial. Além de personal trainer, venda de suplementos e convênio com os funcionários da Semusa. Venha ser Friends você também. Além de ficar em boa forma, você ainda investe de maneira correta na sua saúde. E lembre-se, tem coisas que só a Friends Academia faz por você. Na Avenida Brasil, na Baixada Amarela. HM Extra Power é um investimento em você. HM Extra Power, composto energético, revigorante, revitalizante e afrodisíaco. HM Extra Power combate o cansaço físico e mental, combate o estresse, ativa a circulação sanguínea, aumentando a libido e melhorando o relacionamento sexual de homens e mulheres. HM Extra Power repõe a energia perdida no dia a dia e ainda dá mais ânimo para a sua vida a dois. I said it. I know I acted stupid. 8h42. A Chegas, anexa Hotel Costa Oeste, esquina com Banco Sicredi, está com grande promoção para comemorar o sucesso da empresa e também presentear os clientes no Natal. Em qualquer compra acima de R$50, você ganha um prêmio. Isso mesmo, na compra acima de R$50, você ganha uma raspadinha. São vários prêmios, entre eles boné, carga de gás, refrigerante de 2 litros, tem prêmio de ganhar seu dinheiro da compra de volta, 50, 200 e R$500 em vale compras, dúzias de cervejas e muito mais. Ligue 3268-3333, 8810-3833 ou 9815-3434. Rádio Liberdade. Muito mais sucesso!
são 8h43. Nós voltamos com a nossa segunda parte do quadro Café com a Comunidade neste sábado, a gente falando sobre suicídio. Eu volto a conversar então com o Fred. Fred, como que nós podemos ajudar a amenizar esse problema na nossa sociedade? Bom, fazendo exatamente o que a gente está fazendo aqui. É trazer à tona esse debate, trazer à tona o tabu, porque a melhor forma de quebrar o tabu mesmo é falando sobre ele, né? E que por mais que a depressão seja considerada talvez o mal do século, ou a doença do nosso século, saber que ela não é normal e também não é comum. Toda manifestação de um sintoma que eu citei, ou tipo, de alguma coisa que se encaixe naqueles sintomas, ou que denote uma tristeza profunda, alguma coisa nesse sentido, deve ser tratada com cuidado e deve ser buscada ajuda, qualquer coisa, por mais significante que pareça, talvez que pareça somente preguiça, deve-se estar atento. Eloá, qual que era a idade do seu filho quando ele cometeu esse ato? 25 anos ele tinha, né? 25 anos. Isso. E ele já tinha então passado pela fase da adolescência e já estava na faculdade? Sim, ele estava na faculdade e tanto é que ele, no último ano ele desistiu, né? Eu acho que ele já estava já com os problemas, porque ele estaria lá, a gente não estava percebendo. Aí então ele veio morar para cá, né? Aí a gente começou a perceber, né, que ele estava sempre diferente, mudanças, né, de sentimentos, de atos também. Aí a gente começou a levar ele mesmo pedia que levasse ele para ser tratado, né? Mas mesmo assim, sabe, você não consegue, né, a lidar, né, com a pessoa que está ali com tanta... Porque uma pessoa com depressão, ela é uma pessoa muito fechada, ela não se abre, que nem ele não se abria, sabe, ele não tomava, né, decisão, falar pra gente, né, que ele estava com esse problema. A gente pegou e levava ele porque a gente começou a perceber, né? Mas mesmo assim, foi bem difícil, nossa. Nesses casos, a atuação de algum familiar, de algum terceiro é extremamente importante, porque a pessoa, na maioria dos casos, a pessoa por si só, ela não procura ajuda, ela está tão envolta naquele sentimento que ela está sentindo, que ela não tem nem motivação de procurar ajuda por si mesma. Então, é extremamente essencial a ação ou a atitude de algum familiar nesses casos, em qualquer sinal, sintoma nesse caso. Eloá, e você sabe o que levou, o que motivou, o que fez com que ele entrasse em depressão? Foi algum fato? Ou mesmo foi uma questão de idade? Como que foi? Não, na verdade, ele tinha reprovado na faculdade e depois disso ele começou, sabe, a se deprimir e não achava que a gente, né, não ia aceitar, e ao contrário, a gente sempre deu todo apoio, né, tanto meu esposo e a minha filha também, né, a gente tentava ajudar ele, né, mas aí até trocamos ele queria muito, né, de fazer com outro trabalho, a gente foi, né, conseguiu, graças a Deus, né, com a ajuda do meu esposo, ele ajudava ele, né, sempre, porque nós já tínhamos percebido essa questão, né, de depressão. Então nós sempre estávamos atentos, né, 24 horas atentos a essa questão, né. E daí ele desistiu da faculdade, né. Então eu acho que de repente isso causou, sabe? A gente não tem a certeza, mas fica sempre aquela pergunta, né, onde a gente falhou, né. Pois é. E falando dessa idade, Fred, qual que é a fase mais complicada? Qual que é a idade mais complicada? Realmente, a fase mais complicada é justamente a adolescência e o pós-adolescência, porque é uma fase que tem muita pressão, é uma fase de extrema mudança, tanto corporal como emocional, intelectual. Você se vê numa pressão de construir uma personalidade ali, de se adequar a alguns grupos que já existem. É uma pressão muito grande. Então, o maior índice de depressão e suicídio é na adolescência e no fim da vida, nos idosos, né? Mas a epidemia, se dá para dizer assim que é uma epidemia, entre os adolescentes é muito grande, de transtornos nesse sentido, não só a depressão como outros transtornos também. Nós podemos dizer que a depressão pode ser considerada um problema de saúde pública? Com certeza, é um problema de saúde pública e
demanda também atenção de todos os âmbitos da sociedade. E nós podemos dizer que o suicídio hoje, ele é considerado um crime? Não sei, aí acho que já entra entrar numa questão mais filosófica da questão da vida, não sei. Em algumas cidades ela é considerada crime até. Mas eu não sei se dá para se pautar nisso, se isso seria uma discussão agora no caso, né? Um assunto bem complicado. É muito complicado. Eloá, quais as orientações às famílias de Santa Helena que podem sofrer com isso? Quais, assim, os sintomas, o que o pai ou a mãe deve fazer quando começa a se deparar com isso dentro de casa? Olha, eu acho assim que primeiramente você deve prestar mais atenção com os filhos e, né, tentar procurar ajuda, tanto de terceiros como o Fred falou, né? Porque a gente, às vezes também, muitas vezes a gente falha. E eu acho assim que os pais, eles têm que conversar mais com os filhos, sabe? Se, né, mesmo assim, se causar algum, né, ver que ele está diferente ou está, né, agindo de uma forma que não é correta, como é certo, né? E eu acho que seria o mais interessante os pais se aproximar mais dos filhos e tentar conversar, né, com os filhos, dar mais liberdade, né? Mais atenção. Isso. E Fred, se acaso perceber que isso está acontecendo dentro de casa, então, qual que a gente pode dizer que é uma orientação para os pais numa visão psicológica? Primeiro de tudo é procurar ajuda, que o profissional que vai atender, ele vai analisar caso a caso, né? Porque não tem como delimitar assim, não há uma fórmula para se tratar disso. Cada pessoa manifesta de um jeito, cada família lida disso de um jeito. Então, o melhor conselho que eu posso dar é procurar ajuda e que isso vai ser, que o melhor tratamento vai ser específico para aquele caso. E eu vou dar uma dica também para pessoas que estão passando por alguma dificuldade, que estão com um problema, que estão pensando em um ato desse tipo, que há um serviço, é o Centro de Valorização à Vida, que é o telefone 141, é uma instituição brasileira que está desde 1962. Se você precisar conversar, ou está pensando em um ato dessa magnitude, liga lá que você talvez vai encontrar um apoio, uma ajuda que você precisa, que faltava. Pelo menos liga lá e conversa um pouquinho e tenta isso, né? E, Eloá, a mensagem que você deixa aí para a comunidade de Santa Helena? Qual é o recado, assim, que se você fosse poder dar para a comunidade, agora você tem a oportunidade para dar para a comunidade de Santa Helena? Olha, eu deixaria assim, né, Como você disse antes, né, talvez prestar mais atenção nos filhos, né? Eu deixaria assim bem claro que a gente tem que prestar bastante atenção, né, nos filhos, conversar, sabe? Ter mais união entre as famílias, porque hoje em dia acontece muito isso por desunião. Claro que não foi o caso nosso, porque nós, assim, né, por ajudar, tentar falar, a gente, quando percebeu que ele estava assim, a gente já, né, então já começou a prestar atenção e tratar, né, pedir ajuda, né, que nem o Fred falou, a gente já foi atrás, né, de ajuda, e então ficaria isso, né? Eu acho assim que cada familiares, mesmo que às vezes estão tristes por eles agirem dessa forma, eles têm que, né, tentar se ajudar, porque é a família que ajuda a superar todos esses problemas, né? Porque hoje em dia o suicídio está muito, que nem o meu médico falou, né? Ele disse assim que a doença do século vai ser o suicídio. Como a gente relatou até no começo, né? E, enfim, matéria de capa de vários jornais falava que era um fato de saúde pública e são dados alarmantes que nós temos, inclusive em Santa Helena. Sim. E também na região oeste. É muito, bastante, né? Então, que nem eu falo, né? Você tem que prestar atenção bastante nos atos deles, né? Porque a gente, como pai, você às vezes se faz muitas vezes, né, de cego, não quer ver, mas depois, quando a gente percebe as coisas que estão talvez muito agravado, aí você, né, você procura
ajuda, vai atrás, não quer saber, né? Então, do que vão falar, do que vão, né, assim, comentar, eu falo assim, pais procuram, né, um psicólogo ou psiquiatra, se for preciso, né? Então, seria isso, né? Obrigado, Eloá, pela sua participação aqui no nosso programa. Até a gente sabe que uma mãe falar desse assunto é um pouco complicado, né? Sim. Mas te agradeço de coração pela sua participação aqui no nosso programa e de ter essa coragem de vir aqui participar com a gente e deixar também a sua mensagem para a população de Santa Helena. Imagina, André, eu que agradeço, tá? Obrigado também, Fred, por aceitar o nosso convite e estar aqui no nosso quadro Café com a Comunidade. Obrigado. São 9h54.